Muito boa noite, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, funcionárias. Uma alegria muito grande nessa noite, em que o Poder Legislativo se reúne e tem a oportunidade de receber alunos da Escola Municipal Borda de Medeiros, num projeto super interessante. Queremos já de antemão cumprimentar a diretora Lariane e a professora Cleci por essa iniciativa e os demais colegas que aqui estão prestigiando colegas professores, prestigiando esse momento tão importante. Tenho certeza que vocês são muito bem acolhidos. Somos agradecidos pela oportunidade que vocês nos dão de trazer esses conhecimentos, esse trabalho, esse estudo até os vereadores. Pode ter certeza que nós, todos os vereadores, temos uma estima muito grande por essas iniciativas. Então, para nós é muito interessante. Vejo a classe dos professores aqui trazendo apoio e incentivo, e para nós é muito interessante. Repito, muito interessante. Quero saudar também a presença do suplente vereador, o Guinguinho Selle. Muito obrigado, Guinguinho, pela tua presença aí. Saudar também a presença do meu irmão Pedrinho Vieira, que sempre que pode também vem prestigiar o trabalho, e hoje ainda acompanhado com o Sebastião, meu sobrinho, que também veio para acompanhar os trabalhos legislativos, ele que é estudante também, e que também gosta da política. Quando ele era bem piazinho, ele me disse um dia, não sei se está valendo ainda: o que tu quer ser, Sebastião? Eu quero ser que nem o tio Miguel. Mas o quê? Político. Então vou ter que cobrar mais tarde, Sebastião. Tá? Mas foi isso aí que ele se referiu dessa forma. Então, vou fazer a leitura aqui da solicitação, e já de imediato nós chamamos a professora ou a diretora que quiser fazer uso da palavra para apresentar os alunos e nós ter esse momento importante, repito. Então, os alunos da Escola Borda de Medeiros, essa leitura é uma extensão do projeto realizado na escola com os alunos de 6º a 8º a 9º ano, coordenados pela professora de língua portuguesa, Cleci Reis da Silva, e tem o objetivo de fazer com que a leitura aconteça além dos muros da escola. Muito importante. E, sobretudo, que os educadores e os educandos façam uma leitura da vida real, ou seja, aquela que não está escrita nas obras literárias. Então, com esse ofício endereçado para nós, convido a professora Cleci, que é a coordenadora, a acompanhar os alunos que hoje vão representar os demais. É a Júlia Puntel, Juliano da Cruz e o Gustavo Dalke Lidener. Então, vocês ficam bem à vontade, professor Cleci, e temos certeza repito, que os vereadores vão gostar do que vocês vão trazer para nós. Fica à vontade. Nós que agradecemos, sem dúvida. Cumprimento ao senhor, presidente desta casa, em nome do senhor, os demais vereadores que acolheram de pronto. Quando eu vim falar com o presidente Miguel, eu soube que todos acolheram com muito agrado esse nosso projeto, essa nossa explanação do dia de hoje. E é com grande alegria, então, que eu agradeço a todos vocês por essa recepção, a imprensa, demais pessoas que compõem aqui a Câmara de Vereadores. Agradeço de sobremaneira os meus colegas professores, que hoje vêm realizar as atividades pedagógicas aqui para nos prestigiar, pois todos sabem da importância da leitura em nossas vidas e como não podia ser diferente num educandário. Destaco especialmente a presença dos alunos. Aqui estão alguns representando o 9º ano, dado que, sendo fora do turno de aula deles, os que moram no interior, por exemplo, não têm como se deslocar até aqui. Então, agradeço muito aos que aqui estão, nos prestigiando e prestigiando seus colegas que corajosamente hoje vêm aqui para ler aos senhores crônicas. Crônicas que são textos curtos e que têm crônicas argumentativas, dissertativas, descritivas, humorísticas, líricas, entre outras classificações. Então, são textos não muito longos e que depois nossos alunos, então, vão ler para os senhores. Quero ressaltar que no nosso educandário, na nossa escola Borges de Medeiros, são realizados diversos projetos. Esse que nós trazemos hoje para vocês é um deles.
mas são realizados projetos de leitura de pré ao 9º ano, dentre outros tantos projetos excelentes, que por excelência, meus colegas, pessoas que formam o grupo da EMEB Borges de Medeiros, sempre se dedicam e trabalham com muito empenho. Quero ressaltar que o objetivo deste nosso projeto é levar a leitura além dos muros da escola, é com a intenção de fazer com que as outras pessoas também entendam a importância da leitura na vida de qualquer pessoa, qualquer um de nós. E para que eles também façam leituras de momentos, de situações, de atitudes que eles possam presenciar das pessoas. Então, que eles aprendam a terem leitura de vida, e não só o que está escrito nos livros, nas obras de autores renomados. Então, esse é um dos principais objetivos do nosso projeto. Agradeço, então, hoje a Câmara, e quero que vocês saibam que o 6º ano visitará uma EMEI, para a leitura, então, para as crianças na mais tenra idade. O 7º ano visitará e lerá para a PAI. O 8º ano já visitou o grupo da melhor idade lá do nosso bairro e já fez leitura para o grupo. Foi muito interessante, porque teve uma troca muito amada e generosa por parte dos nossos vovôs e vovós que nos acolheram lá. E o 9º ano hoje, então, vem ler aos senhores. Esperamos que vocês os ouçam e que depois também vocês possam relatar o que acharam, ou se quiserem, então, dar alguma sugestão de vida, enfim, para os nossos alunos, nós estamos à disposição. Então, com vocês hoje, lendo aqui uma crônica de narrativa do Carlos Drummond de Andrade, vai ler a Júlia, uma crônica humorística, vai ler o Juliano, que é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, e o Gustavo, então, encerrará com uma crônica argumentativa da Marta de Medeiros. Com vocês, então, nossos alunos. Olá, meu nome é Júlia Pontelopes e eu vou ler a crônica Tchau, Carlos Drummond de Andrade. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou-o, cético, e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo. Cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete é temperado de verbo, melhor dizer, cometia. Pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um tchau a Deus, sem melancolia, mas oportuno. Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não disputado por ninguém, o de mais velho cronista brasileiro. Assistiu, sentado e escrevendo, ao desfile de 11 presidentes da República, mais ou menos eleitos, sendo um bisado, sem contar as altas patentes militares que se atribuíram esse título. Viu de longe, mas de coração arfante, a Segunda Guerra Mundial, acompanhou a industrialização do Brasil, os movimentos populares frustrados mas renascidos, os ismos de vanguarda que ambicionavam reformular para sempre o conceito universal de poesia. Anotou as catástrofes, a lua visitada, as mulheres lutando a braço para serem entendidas pelos homens, as pequenas alegrias do cotidiano, abertas a qualquer um, que são certamente as melhores. Viu tudo isso, ora sorrindo, ora zangado, pois a zanga tem seu lugar, mesmo nos temperamentos mais agudos. Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor, fazendo-o sorrir. Se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que os outros o façam.
Crônica tem essa vantagem. Não obriga ao paletó e gravata do editorialista forçado a definir uma posição correta diante dos grandes problemas. Não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter, responsável pela apuração do fato na hora mesmo em que ele acontece. Dispensa a especialização suada em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o que mais que imaginar se possa. Sei bem que existe o cronista político, o esportivo, o religioso, o econômico, etc. Mas a crônica de que estou falando é aquela que não precisa entender de nada ao falar de tudo. Não se exige do cronista geral a informação ou comentários preciosos que cobramos dos outros. O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxo e não trivial, e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a variação de espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável ainda na divagação. Não se compreende, ou não compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território livre de imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles. Fazer isso, mais do que isso, seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado, minutos no café da manhã ou à espera do coletivo. Com esse espírito, a tarefa do croniqueiro, estreado no tempo de Epitácio Pessoa, algum de vocês já teria nascido nos anos antes de Cristo de 1920? Duvido. Não foi penosa e valeu-lhe algumas doçuras. Uma delas, ter aliviado a amargura de mãe que perdera a filha jovem. Em compensação, alguns anônimos e inominados o desencaram, como a lhe dizerem: é para você não ficar metido a besta, julgando que seus comentários passarão à história. Ele sabe que não passarão. E daí? Melhor aceitar as louvações e esquecer as descalçadeiras. Foi o que esse outrora rapaz fez ou tentou fazer em mais de 6 décadas. Em certo período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser homem de jornal. Leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias, como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer estético. A charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista eram para ele e são motivos de alegria profissional. As duas grandes casas do jornalismo brasileiro ele se orgulha de ter pertencido. O extinto Correio da Manhã, de valente memória, e o Jornal do Brasil, por seu conceito humanístico da função da imprensa no mundo. 15 anos de atividade no primeiro e mais 15 atuais no segundo alimentarão as melhores lembranças do velho jornalista. E é por admitir essa noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica, sem se despedir do gosto de manejar a palavra escrita, sob outras modalidades, pois escrever é a sua doença vital, já agora sem periodicidade e com suave preguiça. Cada espaço aos mais novos e vá cultivar o seu jardim, pelo menos imaginário. Aos leitores, gratidão, essa palavra é tudo. A última crônica de Carlos Drummond de Andrade, impressa em jornal, foi Tchau, publicada no Jornal do Brasil em 29 de setembro de 1984. O texto aborda a trajetória do escritor como cronista. Drummond revela ao leitor sua paixão pela notícia e também pela escrita das coisas simples, corriqueiras e ao mesmo tempo filosóficas. É com transparência e entusiasmo que o autor refaz seu percurso como cronista aliado aos acontecimentos do mundo. Assim, sua despedida dos jornais se tornou também um relato de sua história e de suas ideias sobre o gênero da crônica. Muito obrigada. Homem Trocado, Luiz Fernando Veríssimo. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até aos 10 anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não era Lírio.
Era para ser Lauro, se enganara no cartório, e os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta de telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3 mil. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conheci essa mulher por engano. Ela confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora presa por engano várias vezes. Recebi intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiver uma breve, louca alegria, quando ouvir o médico dizer, o senhor está desenganado. Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você diz que a operação foi bem, a enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou excitante. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Homem Trocado, de Luiz Fernando Veríssimo, é um exemplo de crônica de humor. Um tipo de texto bem presente na obra do autor. Nela vemos uma situação improvável, em que um homem realiza uma cirurgia e fica impaciente para saber se correu tudo bem. O personagem conta que durante toda a sua vida ele foi vítima de muitos enganos. Assim, à medida que o personagem relata para a enfermeira alguns desses episódios, a curiosidade dos leitores e leitoras é aguçada, ansiosos para saber o final. E mais uma vez, o homem é acometido por um engano médico, já que a operação deveria ter sido para a retirada do apêndice, mas é feita uma troca de sexo. Fizeram a gente acreditar, Marta Medeiros. Fizeram a gente acreditar que amor mesmo, amor pra valer, só acontece uma vez, geralmente antes dos 30 anos. Não nos contaram que amor não é acionado nem chega com hora marcada. Fizeram a gente acreditar que cada um de nós é metade de uma laranja e que a vida só ganha sentido quando encontramos a outra metade. Não contaram que já nascemos inteiros, que ninguém nessa vida merece carregar nas costas a responsabilidade de completar o que nos falta. A gente cresce através da gente mesmo, se estivermos em boa companhia, é só mais agradável. Fizeram a gente acreditar numa fórmula chamada 2 em 1. 2 pessoas pensando igual, agindo igual, que isso era que funcionava. Não nos contaram que isso tem nome, anulação, que só sendo indivíduos com personalidade própria é que poderemos ter uma relação saudável. Fizeram a gente acreditar que casamento é obrigatório e que desejos fora de hora devem ser reprimidos. Fizeram a gente acreditar que os bonitos e magros são mais amados e que sempre haverá um chinelo velho para um pé torto. Só não disseram que existe muito mais cabeça torta do que pé torto. Fizeram a gente acreditar que só há uma fórmula de ser feliz, a mesma para todas, e os que escapam dela estão condenados à marginalidade. Não nos contaram que essas fórmulas dão errado, frustram as pessoas, são alienantes e que podemos tentar outras alternativas. Nem contaram que ninguém vai contar. Cada um vai ter que descobrir sozinho, e aí quando você estiver muito apaixonado por você mesmo, vai poder ser muito feliz se apaixonar por alguém. Marta Medeiros é um dos nomes conhecidos na literatura contemporânea brasileira. A escritora produz romances, poemas e crônicas, e já teve obras adaptadas para peças de teatro e audiovisual. Um dos temas que a autora aborda é o amor e o relacionamento. Na crônica Fizeram a gente acreditar, ela traz uma análise certeira e contundente sobre a idealização do amor romântico. Marta apresenta seus pensamentos sobre o tema de maneira honesta, mostrando que a vida pode de diversos caminhos, não existindo uma fórmula para vivenciar o amor. O que fica claro em suas palavras é a necessidade de alto amor antes de mais nada. Então, esses foram os nossos leitores de hoje à noite, esses 3 pequenos textos, só para dar uma pitadinha, assim, um pouquinho do nosso trabalho, né? E só uma perguntinha, ninguém fez cirurgia aqui nos últimos dias, não, né? Só para a gente ficar bem tranquilo, não teve. Espero que vocês fiquem mais com o sentimento da última, que fala, então, sobre o amor próprio, que acredito que todos têm, e quem não tem vai em busca. Também quero reiterar a presença da mãe da Júlia, que é uma mãe que sempre acompanha muito sua filha em todas as situações, demais colegas que chegaram depois e pessoas, novamente, o nosso agradecimento. Agora a Júlia vai distribuir a vocês um pequeno mimosinho de forma de agradecimento. Pode começar aqui por cima, Júlia. E fica o convite, visitem as nossas redes sociais, visita o Face da Escola Borges, o Instagram, que lá estão as atividades, os demais projetos que são realizados na escola. Bom trabalho para vocês.
Muito obrigado, professor Cleci, muito obrigado aos alunos. Parabéns, Júlia, parabéns, Juliano, e parabéns, Gustavo, pela iniciativa de vocês, pela colaboração de vir nessa noite democratizar os estudos que vocês fazem. E a gente viu assim que é liderança, né? Que é vontade. E as professoras e a direção de escola estão de parabéns por essa iniciativa. Nós ficamos extremamente agradecidos pela visita. Não sei se algum vereador gostaria de fazer alguma colocação. Coloco a palavra à disposição se alguém quiser fazer. Vereador Berê. Primeiramente, boa noite a todos, presidente, nossos colegas, a imprensa e essa plateia. Dizer que uma iniciativa dessa é muito linda. E mais lindo é ver esses alunos que hoje em dia, na sala de aula, a gente sabe como é que é o comportamento dos alunos. Mas aqui, fora da sala, tem que ter muita coragem. Então, isso vem da onde, presidente? Dos professores que incentivam. Eu sempre digo, a pessoa tendo saúde e educação já é um grande passo. Um grande passo para tudo. Saúde e educação. Então, o poder público tem que investir nessas áreas. E valorizar sempre. Todo mundo, que nem nós falamos das domésticas, presidente. Nós temos que valorizar todo que é tipo de serviço. Todo, principalmente na educação. Que é desde lá de baixo que a gente começa a crescer. E tem professores que daí vão dizer assim, trabalho por amor, porque o salário do professor não é um salário exorbitante, aquele baita salário, né? Mas trabalho por amor. Então fica aqui um agradecimento a todos os professores e esses alunos. E esses alunos que vieram aqui representar os colegas. Tá? Então, de parabéns. Era isso, presidente. Mais alguma consideração? Não? Então, em nome do Poder Legislativo, queria... Vereador Gerson. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. A seleta plateia que se faz presente junto conosco. Eu, como filho de professor de português, alguns conheceram o professor Jari, pelo menos de nome, aquela figura. O Jari tinha uma coisa muito peculiar. Ele sempre dizia que a gente nunca sabia nada. Por mais que a gente estuda, a cada dia a gente está sempre aprendendo a cada dia mais, adquirindo conhecimento. E o que mais, além de todo o conhecimento da língua portuguesa, que o pai era extremamente, tentava ser o mais correto possível, ele ficava indignado, inclusive quando nós em casa falávamos qualquer coisa que não era correta, né, ele continuava sendo o professor Jari. Não era o pai, era o professor Jari cobrando. Então, e todos nós, os amigos do Jari, professores e professoras, enfim, quando tinham alguma dúvida, eles se dirigiam ao Jari para saber como era. Então, já era uma enciclopédia ambulante, como diziam na cidade. E uma das coisas que o Jari mais me marcava, eu como filho, era realmente a questão da leitura, né? Que onde ele dizia que quem lê aprende muito. Não é necessário tu participar de bancos escolares e universidades se aquela pessoa que às vezes tem todo esse conhecimento, ele perde às vezes para pessoas que meramente saibam ler. E é verdade. O conhecimento, na verdade, se adquire por saber ler, por ter acesso à leitura em N obras, e ali tu realmente, né, tu adquire um grande conhecimento, uma bagagem de vida que é fantástica. E essa questão o Jari tinha ele devorava às 0 horas. Os livros, então, nem se fala. Quando o pai morreu, a gente doou a biblioteca dele, o Maninho talvez lembre da casa do pai, lá da biblioteca do Jari, era imensidões de livros, de todas as áreas, né? E a gente fez doação para ele, entidades, para o museu e para outras entidades, de todo o acervo que ele tinha, porque eu acho que era necessário passar para essas pessoas continuarem, né, a adquirir esse conhecimento. Mas eu quero aqui, de pronto, ficar grato pelo trabalho que vocês estão exercendo, né? A gente conhece a maioria de vocês, aí, principalmente as professoras e professores. Eu acho que realmente o caminho, né, para o sucesso é esse. É investirmos no conhecimento, na leitura, que nós teremos um país melhor.
Parabéns. E só vou fazer uma correção que vocês fizeram ali sobre a cirurgia do Matan. Aliás, desculpe, de um colega nosso. Não é o que vocês estão pensando. Muito obrigado. A palavra continua à disposição se algum outro vereador quiser. Vereador Iava. Boa noite a todos. Quero parabenizar os 3 corajosos, como disse o colega Berê, porque eu lembro que nessa idade a gente ficava morrendo de vergonha, assim, de vir, certo que deu um friozinho na barriga ali para fazer a leitura, né? Mas é muito legal, é assim que começa, eu acho que é bem importante, vocês, bem legal mesmo, assim, a leitura de vocês e estar representando os colegas. Então, vocês sintam-se corajosos, e porque parece que é uma bobagemzinha, mas eu sei que é bem difícil, a gente fica com vergonha. Me remeteu à minha época da escola, vocês estarem aqui hoje. Obrigados pelos professores. e aqui a gente está sempre, a Casa Aberta, a gente adora receber vocês, e sempre que quiserem vir nos fazer uma visita, sejam bem-vindos. Obrigada e parabéns de novo. A palavra continua à disposição, se algum outro vereador quiser fazer, né? Pessoal, eu acho que só nos resta agradecer, cumprimentar e agradecer, né, os 3 representantes, claro que eles representam os demais, mas tenho a certeza, levo a absoluta certeza que vocês representaram a turma e a Escola Borda Medeiros, diretora, altura, com certeza fizeram uma leitura assim tranquila e um trabalho bonito, né? Eu ontem, por acaso, eu ouvi um comentário de um escritor que ele falava que um livro, que a leitura, que quem não pratica leitura, que o livro fechado, ele comparou a um quarto sem janela. É escuro, né? Tu ficar num quarto sem janela, sem abertura, tu não vê o mundo, tu não enxerga nada, tu está fechado. E a leitura abre as janelas. Então, esse é o caminho. Parabéns, professora Cleci, por essa indicação. E se eu pudesse fazer uma sugestão, não sei como é que está na Escola Borda Medeiros, o Grêmio Estudantil está funcionando? Existe? Que pena, porque o Grêmio Estudantil é um incentivo para a liderança política, para a liderança social, para a liderança de todos os níveis, né? Eu sempre, embora não era do meu partido, mas eu tenho uma admiração enorme por ele, pela sua retidão, pela sua correção. O senador Pedro Simon, ele sempre que se manifestava, ele dizia que ele chegou onde chegar graças ao Grêmio Estudantil lá atrás, que ali é uma formação de liderança, que ali eles começam a perder o medo de dar um discurso ao público e tudo mais. E nós precisamos de líderes, pessoas, os políticos, vocês hoje estão numa Câmara política, num poder legislativo político, e a gente vê, lamentavelmente, a renovação política, que o jovem está bastante alheio à política, e tudo depende da política. Os professores são motivados, as escolas são investidos dinheiros públicos através do quê? De ações políticas, de prefeito, vereadores, assim por diante, secretários e tudo mais. Então, eu acho que o Grêmio Estudantil, se fosse possível dar uma motivada para criar esse espaço, ir lá fazer eleição, ir lá fazer debate, e fazer um dia de sessão legislativa, né, onde pudesse fazer as reivindicações das escolas, do bairro, expandir um pouco mais, eu acho que seria bem legal. Mas para não me alongar, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Vocês vieram trazer para nós um momento bem importante de atenção para a leitura, que é tão fundamental, e que a gente vê que tem professores que incentivam, tem professores que deixam passar. Mas nós queremos agradecer por demais a presença de vocês. Fica à vontade, se vocês tiverem compromisso, quiser se retirar. Agora nós entramos no rito da sessão normal, né? Aqui nessa casa se delibera assuntos de interesse da comunidade, das escolas, das creches, da saúde. Aqui é onde é que o prefeito encaminha para cá os projetos e nós votamos. Cada um debate, procura aperfeiçoar, mas aqui é onde se decide a aplicação principalmente das verbas públicas, das verbas em que os pais de vocês pagam os impostos e o prefeito e a sua equipe de governo faz o plano de governo e faz os orçamentos e vem para cá para nós votar. Então esse é o ambiente. Fiquem bem à vontade, muito obrigado pela presença. E nós vamos, então... Peço a palavra, senhor presidente. A nossa sessão. Com a palavra, então, o vereador Maninho Freitas. Boa noite, mesa diretora. Boa noite a todos os presentes. É um prazer enorme ter vocês aqui na Casa do Povo. O projeto é excelente, senhor presidente, por 2 motivos.
fazer com que o aluno use a sua oratória e aprender a falar em público é o que falta para muita gente. Porque todos nós que estamos aqui, quando subimos ali, vocês podem ter certeza que a nossa perninha treme. E é preciso ter coragem para subir aqui. E a gente, com o passar do tempo, precisa fazer isso para perder o medo. E aí conseguir falar em público. Porque, por pesquisa cientificamente comprovado que as pessoas que falam em público têm resultados melhores em suas vidas. Então, treinem o falar em público. Falem no espelho, falem com quem puder, falem na sala de aula. E o segundo motivo, senhor presidente, é que a escola está saindo da sua bolha para ensinar o aluno fora da sala de aula. Isso é essencial da educação de hoje em dia. E é o que o movimento escoteiro faz. Eu sou voluntário do movimento escoteiro. O movimento escoteiro o que é? Aprender fazendo. E isso é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Aprender fazendo. Não é só a professora ensinou. A professora ensinou vocês na sala de aula, vocês vieram aqui e praticaram aquilo que aprenderam. Isso é o mais importante da educação de hoje em dia. Então, eu ainda, quiçá, quero ver que o movimento escoteiro vá para dentro das escolas algum dia, para que a educação seja mais, assim, mais prática. Que vocês consigam sair da escola para praticar o que aprendem. E é assim que a gente evolui como ser humano. E, para finalizar, senhor presidente, eu quero agradecer a todas as profs, agradecer a diretora em especial, porque meus 2 filhos hoje fazem parte da Escola Borges de Medeiros. Então, muito obrigado por vocês cuidarem das minhas joias, por vocês dedicarem um tempo para ensinar eles. E podem ter certeza que vocês estão fazendo a diferença na vida dos meus filhos. Muito obrigado, vocês estão aqui hoje e sigam em frente, lutando pela educação do município de Sobradinho. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Claro que sim. Com a palavra agora, o vereador Elton. Matana. Jefferson. Eu consigo trocar quase que sempre. Boa noite, presidente, nobres colegas, e essa plateia que você faz presente, em especial os alunos, professores da Escola Borges de Medeiros. Todos aqui mencionaram e também concordo, mas queria dizer aqui das crônicas apresentadas da vida particular, a primeira, tchau. O Homem Trocado, uma crônica de comédia, né? A comédia da vida. Na primeira, a vida particular do cronista. Homem Trocado, uma crônica de comédia, né? E por último aí, de Marta Medeiros, uma crônica da vida normal, do cotidiano, que de certa forma fizeram a gente acreditar, né, presidente? Então, dito parabéns para os nobres e alunos, e agora recordando aqui, como mencionaste, Cleci, dos demais também, quero frisar aqui, que não estão, porque a gente que mora no interior, nem sempre a gente pode estar ou se fazer representar, às vezes, devido à questão de como farei para estar lá, até é possível, mas para retornar, às vezes não dá. Então, deixar também esse agradecimento especial, como faço para vocês aqui presentes, e também para esses alunos que não puderam vir por um motivo ou outro, e os professores também que vieram acompanhar aqui. Então, muito obrigado, meus parabéns aí, obrigado do Mimo, meus parabéns pela apresentação, né? E dizer que o meu procedimento não tem nada a ver com aquilo mencionado, tá bom? Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Retirada de projeto número 57. Senhor presidente, ao cumprimentar-nos, Vossa Senhoria, solicitamos a retirada do projeto de lei 57, que dispõe sobre a concessão de uso gratuito de imóvel de propriedade do município à empresa metalúrgica Metal Forte Limitada. A solicitação de retirada se dá em razão das divergências existentes acerca da localização do imóvel destinado para a instalação do novo distrito. Haja vista a dúvida levantada acerca do imóvel estar situado no município de Sobradinho ou no território pertencente a Passa Sete.
Assim que for sanada a dúvida pelo Departamento Estadual competente para se manifestar conclusivamente sobre o assunto, será novamente encaminhado o projeto de lei, cuja retirada a hora é solicitada. Cordialmente, Armando Maierhofer, Prefeito Municipal. O projeto estava baixado nas comissões, e enquanto não tiver uma definição por parte do Estado, agora, sobre a localização desse terreno, se realmente é Sobradinho ou Passa Sete, nós não votamos e o prefeito achou de bom tom a retirada. Eu também acho que é certo, até que haja um posicionamento oficial, se realmente é Sobradinho ou Passa Sete aquele terreno. Então, foi retirado o terreno, o projeto. Pedido de providência do vereador Valdeci Adriano Billiam. Que o Executivo Municipal, através do setor competente, providencie a colocação de 2 bocas de lobo, na Rua Pedro Elesbão, número 178, bairro Rio Branco, e Rua Carlos Heitor de Azevedo, número 41, no bairro Maieron. Sala de sessões, 7 de agosto de 2023, vereador Valdeci Adriano Billiam, PTB. Será encaminhado o pedido de providência ao Poder Executivo. Projeto de Lei 61, também de autoria de origem executiva, seguirá baixado nas comissões. É o projeto que trata dos trevos, né? Dos trevos, da municipalização dos trevos e da estrada que liga Lagoa Bonita via a linha Tupi. Esses projetos, enquanto pedimos para o prefeito que mandasse detalhamento do custo do projeto e estamos aguardando. Projeto de lei também da origem executiva, com pareceres, que autoriza a contratação de um professor de educação infantil. Projeto de lei 66. Senhor presidente e vereadores, ao cumprimentar-nos Vossa Senhoria, encaminhamos para apreciação e votação o projeto de lei 66, que autoriza o Executivo Municipal a contratar temporariamente, sem concurso público, em caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, um professor de educação infantil. De acordo com o ofício advindo da Secretaria Municipal de Educação, a contratação para o cargo de professor se faz necessária em razão da substituição de uma professora que se encontra em estado de gestação. Corrobora o pedido de contratação um ofício da Secretaria, onde explica os motivos da contratação emergencial do profissional. Contando com a aprovação do referido projeto, desde já agradecemos cordialmente a Armando Maierhofer, Prefeito Municipal. Parecer número 68 da Comissão de Legislação. Trata-se de um projeto de lei que autoriza o Executivo a contratar temporariamente um professor de educação infantil. O projeto preenche os requisitos legais necessários. Levando isso em consideração, bem como o texto apresentado junto ao projeto de lei, concluímos pela sua legalidade e constitucionalidade. Por isso, opinamos que o mesmo pode ser discutido e votado em plenário. É o parecer, sala das comissões, 7 de agosto de 2023, vereador Valdeci Adriano Billiam, vereador Gerson Schirmer e vereadora Daniele Carnop. Parecer número 61 da Comissão de Finanças. Esta comissão, após analisar o texto apresentado junto ao projeto de lei 66, que fala sobre a contratação de um professor de educação infantil, conclui que o mesmo cumpre os requisitos necessários para tramitar. Cabe salientar que consta em seu artigo 4º a origem das dotações orçamentárias para custear as despesas da referida contratação. No entender dessa comissão, estão atendidos os requisitos legais na parte financeira e orçamentária, de forma que o parecer é favorável para tramitação e votação. É o parecer, sala das comissões, 7 de agosto de 2023, vereador Jefferson Luiz Matana, vereador Elton Vendrúsculo e vereador Luiz Aristides Paza de Freitas. Projeto de lei 66 de origem executiva está em discussão. É em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 67, de origem executiva, que autoriza o Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de 1.008.000 para adequação de classificação contábeis por orientação do Tribunal de Contas da União, e o projeto de lei 68 também ficarão baixados nas comissões para estudo. Esse projeto foi protocolado na sexta-feira de tarde e os vereadores das comissões acharam mais importante pegar uma orientação do IGAN para que possam emitir parecer e fazer a votação posterior. Sessão curta de projetos. Terminados os projetos, vamos então para o espaço agora, só para os alunos entenderem, as professoras também. Essa é a ordem do dia. Agora vem o período das explicações pessoais, onde cada vereador tem direito até 5 minutos
para se pronunciar sobre qualquer tema. Então, por isso que chama-se Tribuna Livre. Então, a palavra está à disposição de quem desejar fazer algumas colocações. Vereador Berê, qual a palavra? Eu quero. Antes do vereador Berê falar, eu esqueci de saudar e agradecer a presença da imprensa, Rádio Sobradinho e Rádio Gazeta. Muito obrigado por esses dois testemunhas oculares do nosso trabalho aqui. Muito obrigado. Novamente, boa noite a todos, ao presidente, os demais colegas, a imprensa e a plateia que aqui se encontra. Como eu havia dito antes, mais uma vez vou reforçar aqui o que eu tinha dito antes, porque a gente sabe que os alunos estão passando por não digo uma transformação digital, que hoje em dia as professoras passam uma pergunta ou um texto, em vez do aluno procurar lá no livro, ou como fazia nós lá atrás, ir para a biblioteca, quando a professora dizia, ó, quero tal coisa, mas tinha que ir para a biblioteca. Hoje se abre o celular e está ali tudo. Não precisa mais a gente pegar a cabeça para pensar e procurar. O que a professora deu na aula passada, uma pergunta, já tem de novo no celular, até nós mesmos fizemos isso. Mas então, mudando um pouco, eu quero dizer aqui para o prefeito municipal que mais uma vez ele está errado sobre o meu respeito. Mais uma vez a gente vai ter que estar aqui sempre naquela picuinha de sempre querer rebaixar, não vou dizer todos os vereadores, mas alguns vereadores pelo que fazem. Porque eu sempre digo, a gente tem que estar aqui correndo para ajudar as pessoas e não para ficar criticando um ao outro. Nós não temos aqui para criticar. Semana passada nós falamos em salário, que é uma coisa que a pessoa trabalha contente quando tem um salário que a contenta também. E os professores, as domésticas que aqui estiverem, não tem um salário que a gente pode dizer um salário nobre. Tem um salário, mas não é um salário nobre, pelo que elas fazem. Maninho lembrou muito bem, os nossos filhos que elas eduquem. É o nosso filho que às vezes em casa, nós pais, às vezes não aguentemos, às vezes queremos dar um para-tiqueta, que os professores não podem. Aí vem uma coisa maravilhosa que nem essa, professores conseguindo fazer com que o aluno chegue aqui, cru, como a gente diz, olhando para nós e poder falar. Isso veio do quê? Do que elas passarem para eles. Então eu sempre digo que toda profissão tem que ser valorizada. Não é porque uma doméstica, e não quero aqui que iguale salário. Eu nunca falei que é para igualar salário. Não é que a professora tem que ganhar igual o advogado e nem a doméstica tem que ganhar. Mas um salário digno. Um salário digno para a categoria. Porque se não é, eu disse na outra sessão, se não é os garis juntar o lixo e deixar o lixo, nós vamos ver a importância que eles têm para nós quando estão reclamando agora da poda, presidente, da poda de galho. E uma coisa que eu vou reclamar agora do nosso povo. É tão bonito tirar os galhos do meu pátio e botar no pátio do vizinho lá na frente. É bom a gente tirar o nosso lixo e pôr na frente da nossa casa. Não vai ficar uma beleza? Claro que não. Mas vamos ter que esperar o poder público ir lá retirar ou nós mesmos dar destino. Agora, não botar no terreno do vizinho da frente. Porque se nós não gostamos do lixo na frente da nossa casa, o vizinho também não vai gostar. Então vamos respeitar o nosso vizinho e vamos botar o lixo nosso na frente da nossa casa. E dizer que sempre a educação e a saúde vai ter a minha defesa aqui. Sempre digo isso. E não adianta vir me dizer que a saúde é um buraco sem fundo. Não me interessa esse buraco sem fundo. E dizer, já estamos gastando tanto. Tanto é o mínimo, né, presidente? Isso é o mínimo. O máximo, acho que nem tem máximo para gastar na saúde. O mínimo tem. Então, esse buraco sem fundo pode ser o meu filho, que tomara Deus que nunca esteja. Pode ser o filho de qualquer um aqui que esteja no hospital. E nós temos que ajudar em tudo que for possível. Por essa semana era isso, presidente. Uma boa semana a todos. Palavra
A palavra continua à disposição. Eu peço a palavra e passo os trabalhos para o vereador Matana. E quero contar com a colaboração do meu amigo Elivelto para me ajudar a mostrar uns temas ali que eu achei que mereciam uma atenção. Receba os trabalhos e a tribuna está à disposição do vereador Miguel. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos alunos, dos professores, da diretora, dos representantes que aqui estão, do suplente de vereador, que quando pode também vem nos prestigiar aqui, o Gringo Celi. Muito obrigado, Gringo. E dizer que foi uma noite realmente importante para nós, pode ter certeza disso. Pena que foi uma sessão com poucos projetos para vocês poderem acompanhar um pouco mais os debates dos projetos. Tem sessões que tem 4, 5 projetos, tem sessões que tem um projeto, tem sessões que não tem nenhuma até. Mas aí os vereadores tem que fazer o rito normal, as votações que tem, e a sessão se torna mais curta. Mas dizer que realmente hoje foi uma sessão importante pela presença de vocês. Agora faz questão de um mês, nem isso, eu dei uma entrevista no rádio e cobrei do executivo providências mais ágeis no campo da habitação. E aí houve no outro dia o prefeito foi no rádio e de pronto disse que eu não estava falando a verdade, que eu estava ou desinformado ou mal intencionado em dizer que nós tínhamos feito 46 casas. Eu falei que nós fizemos 46 casas, essa entrevista eu dei na Rádio Gazeta, nós fizemos 46 casas, mas na verdade construídas na nossa administração foi 39 casas. Então 39 casas foi construída e 8, 10 casas foi reformada, praticamente construída nova, mas foi utilizado a estrutura aquela. No nosso tempo, o vereador Cílio era secretário de obras, e nós tínhamos, se ele, saudosa memória, nós tínhamos pedreiros, o Vianney e o Chicão, e ainda mais o Jaco e a turma dele, né, que nós fazíamos muitas reformas de casa. O pessoal tinha uma casinha ruim, nós ia lá, fazia um banheirinho, fazia uma coisa. Eu acho que isso é importante, tem pessoas que não têm condições de fazer isso. Mas o que me causou estranheza, porque o prefeito admitiu lá numas alturas que ele tinha sido meu secretário da Fazenda, e foi durante 8 anos, e eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela sua competência nessa área fazendária, e pela sua honestidade também que ele teve, nunca soube de desonestidade nenhuma, mas ele me ajudou a citar algumas posições. Então eu fui buscar isso no setor competente, no setor de habitação, porque eu tinha certeza que nós tínhamos feito mais que 14 casas. E o prefeito, eu gostaria, Elivelto, que tu colocasse o áudio da Gazeta, onde é que o prefeito posicionou que não era isso. Sobre o depoimento, sobre as colocações Eu sei que isso não leva a nada, mas há pouco ainda falando com o vereador Maninho Freitas, e ele falou que fatos são incontestáveis diante das... Né, e esse é fato, isso é lei, está ali. São dos trevos e também, claro, né, sobre as casas populares. Eu até como é que analisa essa... Eu até não gosto muito de rebater algumas críticas, Laércio, porque eu acho que Sobradinho é muito maior que essas pequenas diferenças que muitas vezes são levantadas aí. Eu acho que a gente tem tanta coisa boa para mostrar, tanta coisa boa para nós falarmos do nosso município, e essas coisas não somam em nada, né? Ontem o presidente da Câmara falou que tinha feito 48 casas na gestão dele, eu só vi 14 até hoje, né? Então, que você era secretário? Eu era secretário de Finanças na época, né? E, inclusive, nós só fizemos as 14, Laércio, em função da desistência do recurso por parte de Venâncio Soares. Eu fazia parte do CORED, representava o município no CORED, no Conselho Regional de Desenvolvimento, e como na época a contrapartida para a habitação ela era bem expressiva, né, porque o recurso era muito limitado para a construção, Venâncio acabou desistindo de um recurso, era 200 mil reais, se eu me lembro na época, e eu liguei para o prefeito Miguel Neves, olha, não tem nenhum município habilitado, então quem sabe vamos levar para Sobradinho. E acabamos trazendo para cá, para Sobradinho, se começou a construção daquelas casas, depois deu... Eu acho que é isso aí está bem posicionado. Então o prefeito disse em público que só tinha visto 14 casas. E eu me conformei e fui buscar junto ao setor competente, setor de
de habitação da prefeitura. E ali está, ó, conforme solicitado, verbalmente informo que foram construídas 39 casas no período em que foi prefeito, sendo 25 casas conforme lei anexa e 14 na área desafetada, que ainda não possui contrato devido a várias reformas que foram necessárias. Então, essa é a posição oficial do setor que tem lá. Passa para frente que nós vamos colocar agora o mapa das casas. Aquelas 14 que ali estão são as casas que o prefeito se referiu, que só viu 14 casas. Então, estão elas ali, todas habitadas. E aqui tem uma crítica construtiva que eu quero fazer. Esse pessoal que ali habitam não tem o documento de excedência da casa. Isso tem que ser dado, destinado, e eles continuam pagando e com o tempo eles vão ser proprietários dessas casas. É assim em todas as outras habitações. Então essas 14 casas ali são casas que ainda não passou pelo Poder Legislativo, dando a concessão real de uso a esses beneficiados. Esse quadro aqui indica as pessoas que receberam casas no nosso período. No período que eu fui prefeito, o prefeito disse que não viu essas casas. 29 casas o prefeito não viu. Disse claramente que não viu e que não foram construídas. Então ali o nome das pessoas, dá para aumentar um pouquinho, dá para conferir, estão todas ali as casas construídas, destinadas e estão sendo pagas. Com esse recurso, vai para um fundo municipal de habitação em que possibilita a construção de novas casas. Passa para frente. Ali está o mapa, todas no bairro Pinhal, Gringo, tu conhece bem o bairro Pinhal, todas essas ali pintadas de verde são casas que foram construídas na nossa administração. Então, pessoal, eu trago isso aqui, sei que não vai resolver nada, mas para minha consciência vale muito, porque nós fizemos. Então, eu acho que é dar a César o que é de César. O prefeito diz ali que não vale a pena entrar nessas picuinhas, mas ele disse e me desmentiu claramente que eu tinha feito só 14 casas. E ali é a verdade. Essa é a verdade. Prefeito, eu dei uma cópia para cada um dos vereadores e vou encaminhar uma para ele também, para ele ver, porque ele foi... Eu fui secretário da Fazenda, eu tenho um histórico de vida pública. Fui secretário da Fazenda do deputado Adolfo Brito, fui secretário da Fazenda do ex-prefeito Gilson Redim, e não saí chutando balde, e não saí virando coxo. Eu saí de cabeça erguida, com o dever cumprido, fazendo aquilo que é melhor. E digo alto e bom tom, o prefeito, hoje prefeito, foi meu secretário da Fazenda competente. Eu agradeço a ele pelo isso. Agora não pode fazer isso aí, não deve fazer isso aí. Desmentir um ex-prefeito no rádio, publicamente, de uma coisa que não é verdade. Não é eu que estou mentindo. Não é eu que estou mentindo, quem está mentindo é ele. Ele está mentindo, porque está ali a prova. E eu desafio bater com ele na Gazeta, na Sobradinha, em qualquer lugar. Aqui ou em qualquer lugar. A verdade é a verdade. A verdade tem que ser dita. Então me perdoe a minha emoção, o meu sentimento, mas não devia ter sido feito isso. Eu acho que eu não merecia isso. Repito, dar a César o que é de César. Se foi feito, está ali. Está ali. Tem mais algum anexo? Não. Não? Então, só isso aí. A demonstração o prefeito diz que ele viu 14 casas. E aí criou essa dúvida para desmoralizar. E eu cobrei na época que alguém passou por aqui, se elegeu prefeito 1, 2 vezes, prometendo 500 casas. 500 casas. E tem gente morando em barraco, sem casa, sem nada. Agora o prefeito tomou a iniciativa e nós aplaudimos, passou por aqui, né, vereador Berê? E nós aplaudimos a construção de 30 casas populares. Que bom que em 12 anos vão construir 30 casas. Ótimo. Me criticaram que eu, em 8 anos, eu tinha feito só 14. Mas não é só 14, é 39. Essa é a verdade, meus amigos. Então essa é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Quando eu estiver errado, eu me curvo. O prefeito tem muitas coisas boas? Tem. Tem feito muitas coisas boas? Tem. É verdade, mas ali ele faltou com a verdade. Me desmentiu e quem estava mentindo não era eu. Quero registrar também, com muita alegria, hoje eu ouvi, líder do governo, a nova secretária tomando posse. Vereador Miguel, só um pouquinho. Sim. O senhor acaba de eu solicito, se a Daniela vai fazer uso, ela me falou, né? Só para concluir, eu hoje cumprimentei e fiquei feliz em ver que a Secretaria da Saúde, uma pasta de extraordinária importância, tem titular hoje. Hoje tem um titular. O vereador Nilo
passou por um período ali substituindo, mas hoje tem uma secretária experiente, uma mulher que sabe e que eu tenho certeza absoluta que vai procurar fazer um bom trabalho, porque ela já fez, vem de outro município, é problema do prefeito, do partido, tudo mais, que governo, mas eu quero cumprimentar e desejar muita sorte, muito sucesso para a secretária que hoje assumiu, a Ana Rubert Ferron, que a gente sabe do seu conhecimento, da sua dedicação, da sua vontade de ajudar o próximo. Portanto, então, eu critico, levanto a voz, mas quando tem coisas boas acontecendo, eu também tenho que reconhecer. Esse é o meu procedimento, esse é o meu jeito de fazer política. Muito obrigado, uma boa semana. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, nos ilustrou muito nessa noite, sempre à disposição, quando tiver outro projeto nessa envergadura, com esse propósito, eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores vão querer ouvi-los. Parabéns, representantes. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos para o presidente Miguel. Reassumo os trabalhos e coloco a palavra à disposição. Com a palavra o vereador Gerson Schirmer. Novamente, meu cordial boa noite a todos que aqui se fazem presentes. E, como falaram no início, quando a gente sobe, acho que foi um ano que a gente sobe aqui, fica com a perninha trêmula, né? É uma realidade. A gente, todas as sessões, a segunda-feira, a gente tem 5 minutos que a gente pode fazer nossos argumentos, né? E como eu sempre digo, vocês acabaram de ouvir o depoimento do presidente Miguel, e nessa casa, né, a gente meramente somos adversários políticos, não somos inimigos. Nós nos tratamos aqui com muito respeito, temos o nosso lado de ideias, onde a gente realmente que fortalece e traz ao público, né, as suas colocações adequadas no seu devido lugar. Então, é uma questão de democracia. Todos temos o direito de defesa, de argumentação e de explanações à opinião pública. Então, nessa seara das casas, aqui também fortalece-se muito a questão política. Quando se vem para cá, a política fala mais alto às vezes. Os interesses, cada um dentro da sua visão política, de interesses, né, de partidos, de agremiações, a gente exacerba as nossas coisas que se fala aqui. Então, mas como eu digo, é um direito, é um processo democrático, né, presidente? Assim como o presidente Miguel tem a sua maneira de ser, todos nós, cada um tem a sua maneira de tratar a coisa pública. Então, nessas questões, eu como líder de governo não vou polemizar esse assunto, porque está bem colocado, né? Isso que compete ao prefeito e ao ex-prefeito se acertarem na Rádio Gazeta. Mas é isso aí. A Gazeta, acho que faz parte também desse processo democrático, assim como a Rádio Sobradinho, né? E que bom que é assim, que todos temos o direito de trazer ao público, né, as nossas opiniões. E as divergências, e quem deve achar que está certo ou errado, fica a critério da população. Bem, na verdade, novamente, meus amigos, meus professores, queridos docentes e alunos, né, eu acho que a melhor fase que vocês estão tendo é essa. Aproveitem a momento que vocês estão dentro de uma sala de aula e realmente levem, né, para sua massa o conhecimento. A massa que eu falo é a massa encefálica. Absorvam o que vocês puderem dos seus professores, que um dia que vocês poderão estar aqui como vereador, presidente dessa casa, prefeito, deputados, etc., né, vai ser fruto do conhecimento, do aprendizado do que vocês estão recebendo pelos seus mestres. Tá? Se espelham neles, que vocês obterão sucesso na vida.
Como o presidente Miguel já fez alguma colocação a respeito da secretária, realmente nós tivemos hoje, né, a satisfação de transmissão de cargo, até porque estava sendo exercido interinamente pelo secretário Nilo, para a nova secretária da Saúde, a nossa amiga Ana Ferron, que tem uma bagagem muito grande de conhecimento nessa área, por ter exercido essa função no município mãe, aqui vizinho. Ela é do município mãe, tem identidade em Sobradinho, né, poderão ser falado, porque é alguma pessoa que vinha de fora, nada a ver. Eu acho que nós temos que focar realmente nessa questão profissional, né, cobrar ou cobrá-la, no caso, se ela não vier a fazer um bom serviço ou prestar um bom serviço. Tive hoje de manhã nessa posse, solicitei à secretária que realmente tivesse um olhar voltado para o bem comum, que ficasse realmente focada nas pessoas de menor vulnerabilidade, porque realmente a gente vê que é necessário e extremamente fundamental para que se ofereça uma vida digna, né, como ser humano, porque realmente a questão da saúde ninguém gostaria de passar, né? A gente, por qualquer situação, a gente se preocupa e a gente tem que ter esse retorno dos cofres públicos, do Poder Executivo, e que realmente ela venha trazer uma boa saúde para que todos que aqui pagam os seus impostos tenham, né, o direito de tê-lo. Também trago aqui, né, presidente, hoje esteve presente no gabinete e também fez uma visita no município vizinho, de Ibarama. Era para ter vindo a secretária Anitta, mas por questões de agenda não foi possível, teve uma interina da Secretaria da Saúde. Então, após esse cerimonial lá em Ibarama, ela esteve aqui no gabinete do prefeito Armando, e de pronto foram até o hospital Maninho, para conhecer toda a estrutura, né, que havia Sobradinho oferecido, e está fazendo para que aqui, nesse município, seja novamente trazido outras atribuições na saúde, né, compra de serviços de especialização em outras áreas. Então, o município está se preocupando em trazer para a população outras atividades na questão da saúde, e ela esteve lá presente, né, conhecendo toda a planta hospitalar, para que realmente, né, eles possam vir a fazer novo contrato, ou os novos contratos na área da saúde, para esse oferecimento desse serviço a todos que vierem aqui a precisar. Então, né, também desejamos a Ana que ela realmente consiga levar em frente todo um bom trabalho, né, e que possa realmente ajudar essas pessoas que precisarem, literalmente. Desejo a vocês uma semana abençoada, e, como sempre a gente diz, né, que o Papai do Céu nos ilumine, né, chefe Maninho. Um abraço fraterno. A palavra continua à exposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Cili. Vou pedir desculpa para o meu querido vereador da brincadeira, da crônica. Peço desculpa por isso, mas sabe que a gente mora no coração. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, à imprensa. Cumprimentar a veterana professora Ivone, em seu nome todas as professoras e aos alunos presentes. Quero fazer algum registro, presidente, que aqui, quem sabe, futuramente não tem vereadores, prefeito, né, presentes. Anos atrás, não me recordo qual ano que foi, eu fui convidado pela Dire da Escola Borges, aonde eu fiz umas palestras e interagimos com o 8º e 9º ano, que são o ano que vem tem eleição e muitos já vão votar, né? E da importância do voto. Nem disse o presidente Miguel, tudo gira em torno da política. Saúde, educação, emprego, indicação de cargos, enfim, tudo gira em torno da política e muita gente não dá importância para isso, né? Depois, não adianta reclamar quando vota errado. Eu tenho falado aqui aos 4 cantos do município
que numa eleição para deputado, 200 deputados fazem voto em Sobradinho. E nós temos meia dúzia de deputados que vale a pena. Eu sou gremista, mas não voto do Darley. O Darley nem conhece Sobradinho. Nós temos que votar em deputados que têm alinhamento político conosco. Né? Nessa palestra foi dito de direitos e deveres, atribuições do cargo do vereador, até aonde o vereador tem força de lei. Por exemplo, nós não podemos criar um projeto que mexa com recurso público, com direitos de... com orçamento, a gente pode opinar durante a LOA, LDO, enfim, todas as audiências públicas que a gente pode mexer no orçamento. Mas não podemos criar projeto que crie despesa ao município. Isso é uma atribuição do cargo do Executivo. Segundo assunto, presidente, esse final de semana os ricos cavalos estavam no bairro Mairon. Um até deficiente. Um problema sério da pata, acho que já nasceu aleijado, provavelmente. Então, quem é o dono? Como é que uma pessoa larga os animais a Deus dará, sem água, sem comida, né? Prejudicando e causando bastante transtornos e problemas. Então, há de algum setor público notificar esse proprietário para que tome alguma providência em relação a isso. Segundo assunto que eu tenho visto, e aqui a gente também tem pedido bastante, é sobre a quantia de entulhos e galhos que está tendo. E é um problema, e vai ser um problema muito mais grave ainda futuramente. Hoje não tem aonde descartar. Se descarta em alguma área pública, a crítica vem. Particular, ninguém quer. Por quê? Vários montes que eu passei e presenciei, as pessoas não separam as coisas. Tem televisões no meio de galho. O município tem a ideia de triturar, transformar isso em galhos picados para largar nas lavouras das pessoas, mas infelizmente não tem como. É resto de imóveis junto, é televisão junto, é entulho junto. Custa as pessoas reciclar. Eu faço a minha parte. Eu entrego toda semana para o Vobile em torno de 5 decks de plástico, vidro e papelão. Custa as pessoas fazerem isso? Custa botar na lixeira, lixo orgânico separado? Não custa. E o retorno do município é muito grande. Eu fui secretário, como o Miguel disse. A gente muitas vezes quer fazer as coisas certas, mas não consegue fazer. Né? E infelizmente hoje, se o município não adquirir uma área, um brejo que seja, e faça um licenciamento ambiental para fazer esse descarte, aonde nós vamos largar? Vai ficar na frente das casas, infelizmente, e aí não adianta reclamar. Tá? Fica esse registro, presidente, obrigado pelo espaço, tenham todos uma boa semana. A palavra continua à exposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Declaro encerrada a sessão legislativa dessa noite, agradecendo mais uma vez pela presença. Fez sinal, queria dar uma palavra, um testemunho? Debatido. Tem. Ótimo. Mais claro que sim. Mais claro. É a participação. Professor, nós temos, está sendo transmitido via Facebook, tem o código ali. Tu pode, no YouTube, né? E pode, é só entrar, Câmara de Vereadores, né? Câmara de Vereadores, YouTube, que é transmitido toda a sessão. A ordem do dia, nós podemos começar a colocar ali também, né, Liberto? Na imprensa, né? É colocar também no site. Ali pelas 11 horas que é fechada a pauta, né? Daí vai quais os projetos, que tem muito projeto que vem para o Poder Legislativo e que não entram, porque ficam abaixados nas comissões. As comissões são 3 vereadores de Finanças,
3 vereadores de legislação, que eles estudam a legislação, estuda a legalidade do projeto. E a finança estuda a parte financeira. Tem orçamento, tem tudo, mas muito importante sua colocação aí, e nós ficamos muito felizes em que vocês possam acompanhar e sugestionar, dar sugestão. Tá? É muito importante. Então, as escolas, se tiver outro assunto, diretora, que venha, que queira vir participar, com certeza, tenho absoluta certeza que os vereadores vão dar ouvido e aplaudir aqui quem vem fazer. Seria isso? Muito obrigado. Então, declaramos encerrada a sessão. Boa noite a todos.